Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês mais uma vez sobre o tema 1102 do recurso extraordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. E eu trago também os últimos andamentos da DI 2111, que também trata de um tema indiretamente, mas na verdade os ministros querem usar o julgamento dessa ADI para reverberar no resultado do tema 1102. Essa aqui é a grande verdade. Eu trago para vocês aqui os dois temas, para vocês analisarem sobre os últimos andamentos. Mas eu quero responder algumas perguntas que me foram feitas, pessoas perguntando: doutor Damasceno, por que os políticos não falam nada a respeito desse tema? Todos os dias, os nossos deputados federais, senadores, sobem à tribuna para falar mal um do outro, gasta muito tempo para falar mal da direita, falar mal da esquerda, falar mal do centrão, falar do Bolsonaro, falar do Lula, e ninguém fala nada sobre esse tema. Nem deputado de direita, nem deputado de esquerda, nem senador de direita, nem senador de esquerda fala nada sobre esse tema na tribuna. Por que isso acontece? Vejam só. Vamos analisar primeiro aqui o andamento dos dois temas. Depois eu vou falar para vocês por que isso acontece. Como vocês podem ver aqui, o último andamento do tema 1102 aconteceu no dia 18 de 11 de 2024, que aparece concluso com o ministro relator. Isso diz respeito que o processo foi encaminhado para o ministro relator. Mas nós sabemos que o julgamento desse tema 1102 vai depender muito do resultado do julgamento dessa ADI 2111, que também está concluso com o ministro relator desde o dia 13 de 11 de 2024. Essa ADI tem como relator o ministro Nunes Marques, como vocês podem ver aqui, e o tema 1102 tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Mas esse tema 1102 provavelmente deve retornar após o julgamento final dessa ADI 2111. Sabemos que os dois temas estão em fase de julgamento dos embargos de declaração. Essa ADI 2111, acho que eu já falei para vocês a esse respeito, deve ser julgado os embargos de declaração no plenário virtual. Quanto ao tema 1102, os embargos de declaração devem ser enfrentados no julgamento presencial. Mas aqui, retornando ao tema, as perguntas que me foram feitas: por que os nossos políticos não falam nada sobre esse tema? Vejam só, porque esse tema trata de um processo de exceção. Isso quer dizer que só as pessoas que contribuíram com valores mais altos anteriores a 1994 e depois passou a receber valores menos após 1924, que não tiveram seus direitos decaídos ou prescritos e se aposentaram antes da emenda constitucional 103 de 2019, ou seja, da reforma da Previdência Social, essas pessoas entraram com essa ação. Portanto, é um grupo minoritário. E os nossos políticos, eles não sobem à tribuna para falar em favor de grupo minoritário. Porque grupo minoritário não acrescenta quase nada nos votos desses parlamentares. E eles querem saber de falar para as pessoas, para a massa, que possa agregar muitos votos nos seus currais eleitorais. Essa aqui é a grande realidade. Vejam só. Segundo os dados apresentados no tema 1102, a quantidade de processos não ultrapassa 104 mil processos de ações distribuídas. Ou seja, isso corresponde a 104 mil votos. 104 mil votos não dá para eleger nem 50% da parte de um deputado federal, que em média precisa de 300 mil votos. Veja que é insignificante, se tratando de votação, se tratando de falar para eleitores. Ou seja, o nosso processo não significa nada para os políticos em relação a votos, porque é a minoria aqui. Para vocês terem uma ideia, nas últimas eleições,
a quantidade de votos válidos foram de 124 milhões 252.796 votos. Essa quantidade de aposentados que estão pleiteando a revisão da vida toda significa 0,084% só, ou seja, nem 0,5%. Para vocês terem uma ideia, que não significa nada para os políticos em relação a votos. E eles só pensam nos votos. Eles não pensam nessas pessoas que estão necessitadas, essas pessoas que foram injustiçadas, que precisam dessa revisão. Isso para eles não significa nada. Para eles significa falar para a massa, para muita gente, com uma escala 6x1, que atinge todos os trabalhadores que trabalham nessa área, outros pontos como cesta básica, essas coisas que atingem milhões de pessoas. Mas a revisão da vida toda atinge o quê? 104 mil pessoas. Portanto, para eles não significa muita coisa. Para vocês terem uma ideia, só teria relevância se fosse uma ação que invocasse todos os aposentados. Se fosse uma ação que beneficiasse todos os aposentados no Brasil, aí sim. Aí vocês iam ver vários deputados subirem à tribuna para falar a respeito dos aposentados. Vários senadores subirem à tribuna para falar a respeito dos aposentados. Até o presidente da República subiria para falar a respeito dos aposentados. Porque hoje nós temos em média de mais ou menos 23 milhões de aposentados. Isso aqui é a fonte do governo federal e do INSS. Desses 23 milhões, nós temos em média de 11 alguma coisa por cento. Aliás, 11 milhões de homens, 11 milhões,238 de homem, 11 milhões,78 de mulheres. Se todos esses aposentados apoiassem essa causa, a ação teria outro desfecho. Mas esses aposentados, muito pelo contrário, esses aposentados que não fazem parte dessa revisão da vida toda, eles têm medo que saia essa revisão da vida toda e venha prejudicar o pagamento dos seus salários. Porque se alastrou na cabeça das pessoas, tanto dos aposentados, quanto daqueles que esperam a aposentadoria, que se implementar essa revisão da vida toda, vai quebrar a Previdência e não vai poder pagar o salário dos aposentados e não vai poder pagar as novas aposentadorias. E essa mentira ficou impregnada na cabeça dessas pessoas. E a mídia massificada não fala nada contra. Os nossos políticos também não falam nada a favor disso aí. E isso está na cabeça das pessoas. Só nós, advogados, que falamos nos vídeos que essa ação não vai quebrar a Previdência Social, que essa ação não vai prejudicar a aposentadoria das pessoas, não vai prejudicar as novas aposentadorias, porque é uma ação de exceção, é uma ação pequena, que tem poucas pessoas que participam desse processo. Se pegaram 104 mil pessoas em relação a 24 milhões de aposentados, não significa grande coisa. E ainda tem a prescrição de 5 anos, ou seja, as pessoas iriam receber de 5 anos para cá. Portanto, só nós, advogados, que fazemos vídeos para o YouTube para esclarecer essas pessoas, que divulgamos essa verdade. Mas nossos vídeos não têm uma penetração tão grande assim no meio. É diferente de uma televisão que fala para milhões de pessoas no horário nobre, por exemplo. Se viesse o Jornal Nacional e falasse a respeito disso, falasse não vai quebrar a Previdência Social, porque são processos exíguos, são ações pequenas e poucas ações, talvez teriam um respaldo maior junto à população. Mas é muito pelo contrário, os jornais falam o contrário, falam aquilo que os políticos querem falar, que vai quebrar a Previdência Social se implementar a revisão da vida toda. Só nós estamos a favor dos aposentados. Só nós,
advogados, YouTube, que estamos falando nesses vídeos para os aposentados e tentando mobilizar as pessoas a ingressar nessa causa. Mas, infelizmente, até mesmo os aposentados que recebem esses vídeos, que têm essa ação, não divulgam esses vídeos. E aí tem o quê? 5 mil, 10 mil, 20 mil visualizações. Isso não significa muita coisa. E ficamos só na bolinha dessas pessoas que estão requerendo essa aposentadoria, essa revisão da Previdência Social. E não passa disso, como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo. Que às vezes chega até muito maçante e cansativo para quem faz os vídeos, porque não vê uma repercussão maior. É o que eu tenho para falar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like. Se vocês entendem que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ative o sininho também para receber outras notificações, porque qualquer movimentação que tiver nesse processo, eu trarei para vocês. E fiquem todos com Deus.